Cooperativa de Crédito Paraense, com mais de 30 anos de história. Olha, o que é, afinal de contas, o que é que a gente pode entender com dignidade menstrual? Essa é uma pauta muito importante, então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, porque a menstruação é uma questão tão natural do dia a dia e, apesar disso, nós temos dados graves sobre o problema da pobreza menstrual, que são pessoas que menstruam e não têm acesso a um absorvente, a itens de higiene. Os dados sobre isso são alarmantes no nosso país, infelizmente. Então, em uma iniciativa que une solidariedade e cidadania, o Comitê Mulher da Cooperativa Sicoob Coimpa criou a campanha Dignidade Menstrual, que segue até novembro. A proposta é simples, mas poderosa: arrecadar absorventes que em dezembro serão doados a uma instituição social da capital paraense. A ação reforça que dignidade menstrual é um direito humano básico, ainda negado a muitas meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Sem acesso a itens de higiene íntima, elas enfrentam constrangimentos, impactos na saúde e até na frequência escolar. A agência do Sicoob Coimpa, localizada na rua João Diogo, número 8, na Cidade Velha, funciona como ponto fixo de coleta. A comunidade pode contribuir com doações de absorventes que serão destinados diretamente a quem mais precisa. Promover dignidade é um ato de solidariedade. Cada doação representa cuidado, empatia e transformação na vida de mulheres e meninas, reforça a equipe organizadora. A campanha integra as ações de responsabilidade social do Sicoob Coimpa, reafirmando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento humano e o bem-estar coletivo. Gabriele, quando é que começa a campanha? É o primeiro ano da campanha? Vocês já estiveram engajados, vocês da Coimpa, vocês já estiveram engajados em outras campanhas no sentido, na direção de melhorar a nossa sociedade? Sim, o cooperativismo tem como um dos princípios o interesse pela comunidade, e isso significa promover ações pensando no desenvolvimento da população de um modo geral, não apenas daqueles que são cooperados e cooperadas da nossa cooperativa. Então, já fizemos outras campanhas, sim, de arrecadação, inclusive de absorventes também no outro momento, e dado os números alarmantes de pobreza menstrual, por exemplo, mais de 713 mil meninas no Brasil não têm acesso a absorvente, mais de 4 milhões não têm itens de higiene nas escolas. Isso impede, por exemplo, que elas vão às aulas quando estão menstruadas. Mais de 5 milhões de mulheres deixam de trabalhar porque não conseguem comprar um absorvente. Pensando nesses dados tão alarmantes, nós resolvemos fazer a campanha de maneira continuada. Então, ela iniciou em agosto e ela está ocorrendo todos esses meses, vai até novembro, porque em dezembro nós vamos fazer a reunião de tudo que foi arrecadado ao longo desses meses para entregar para instituições e coletivos que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ô, Gabriele, estamos vivendo o terceiro milênio, século XXI, e esse assunto ainda é um tabu? Infelizmente, sim. Como eu disse, apesar de ser uma questão natural da saúde, né, um período que é natural, que acontece todos os meses, mais de 70% das meninas dizem que ficam constrangidas por menstruar e não têm informações. Isso tem impactos graves na saúde, por exemplo, porque por não ter acesso a um absorvente, elas utilizam papel higiênico, utilizam tecidos readaptados, reaproveitados, que não têm a segurança necessária. Isso pode acarretar contaminação do útero, problemas de infecções graves e até perda da fertilidade. Então, é um problema realmente muito mais sério do que a gente imagina e a gente precisa continuar falando dele. São 11h29, Gabriele, e a questão da dor, que a gente está falando aqui da distribuição de absorventes, o que é mesmo algo que melhora a autoestima, que resgata a dignidade, mas existem mulheres que sofrem muito no período menstrual. Que tipo de orientação pode ser traçada ou trabalhada como um paralelismo à distribuição de absorventes? Perfeito, isso é super importante porque não é só fazer as doações, mas dar visibilidade para essa pauta e conversar sobre esses problemas. Muitas mulheres também não sabem que não é tão normal assim como se pensa sentir muita dor durante o período menstrual. Então devem procurar um médico, uma médica, procurar uma ginecologista e entender o que pode estar causando e como pode ser tratado esse quadro. Quer dizer que a Sicoob Coimpa, ela trabalha no sentido de, no concernente, né?
no tocante à questão dessas dores, ela trabalha no sentido de orientar a busca pelo médico, pelo especialista. Perfeito. Informações nesse sentido. Tanto que, por exemplo, agora em outubro, né, Outubro Rosa, nós vamos fazer um evento voltado ao enfrentamento ao câncer, inclusive Combate, com prevenção, isso, trazendo informações sobre direitos, que direitos as mulheres têm, podem acessar quando estão com câncer, por exemplo. Então, trazer informação também é muito poderoso, porque esse assunto, apesar de natural, continua, infelizmente, sendo um tabu na sociedade. Você disse que vocês começaram a campanha em agosto, que vai se estender até novembro. A gente está finalizando setembro. Qual o feedback até aqui? Qual o retorno que vocês têm percebido? Tem sido bastante positivo, as pessoas têm se preocupado em fazer as doações na cooperativa. Em paralelo, nos nossos eventos, a gente tem solicitado que quem vai participar leve absorventes para doar também, e tem sido uma adesão bem interessante e bem positiva na nossa comunidade. De que forma a comunidade pode contribuir com a campanha? Doando os absorventes e itens de higiene em geral, afinal tem meninas, por exemplo, que não têm acesso a um papel higiênico, a sabonete, né, a materiais de limpeza mesmo que elas possam utilizar íntimo. Então, doando esse tipo de material e dando visibilidade, conversando, orientando, explicando que é uma questão natural, que todas as meninas e mulheres e outras pessoas que menstruam passam, então que podem ter acesso à saúde e à dignidade e que têm direito, inclusive, a receber por meio de programas da administração pública, né, de governos estaduais e federais, acessar absorventes, por exemplo, gratuitamente. O advento das redes sociais ajuda? Tem ajudado? Bastante, porque é possível trabalhar melhor o tema, divulgar mais, conversar com as pessoas, chegar em mais pessoas e fazer com que elas sejam agentes multiplicadoras dessa pauta. Cada doação deve ter, para quem recebe, para cada mulher, para cada menina, deve ter, não, certamente, rigorosamente, tem provocado muitos sorrisos. E vocês percebem em quem está doando, em quem está colaborando também, esse semblante de leveza, de alegria, Gabriela? Sim, as pessoas ficam felizes em contribuir. No nosso último evento, inclusive, uma moça chegou lá e tinha esquecido de levar a doação. E ela ficou inconformada. Então, ela disse, não, aguardem aqui, por favor, que eu vou imediatamente comprar, porque era o mais importante. Mas esqueceu. Ela foi para um evento e tinha que levar a doação e ela acabou esquecendo. Ela, não, por favor, me aguardem que eu vou comprar agora mesmo. Aí eu até falei, não, você pode esperar comprar depois. Ela, não, eu quero trazer, porque é muito importante, a gente precisa participar, precisa contribuir. E aí ela saiu para comprar o absorvente e voltou. Essas doações, elas têm como procedência apenas a capital? Elas vêm de todos diria, de todas as regiões do estado, de fora do estado? Na realidade, a nossa sede fica em Belém, né? Então a gente acaba concentrando mais doações aqui, acaba recebendo mais aqui. Mas as pessoas que são cooperadas, que estão em outras regiões do estado, porque a cooperativa está em todo o Pará, podem também participar, doando também nos pontos existentes, negociais do Sicob Coimpa nessas localidades. Você falou sobre a questão da escola e também a questão laboral, né? A questão do trabalho. Existe algum estudo, algum dado, alguma estatística que aponte para uma queda de desempenho tanto no ambiente escolar quanto no ambiente de trabalho, Gabriela? Sim, na verdade, é o reflexo da ausência dessas mulheres e dessas meninas nesses espaços. A Unicef faz alguns levantamentos, assim como outras instituições que trabalham com essa pauta. E se nós pararmos para pensar, eu estava lendo sobre isso para participar aqui, uma mulher usa em média 11 mil absorventes. É muita coisa, a gente nem imagina que é tanto. Então, imagina só o quanto ela precisa trabalhar para comprar essa quantidade de absorventes. E aí a gente tem esse dado preocupante de que mais de 5 milhões de mulheres brasileiras já deixaram de ir ao trabalho porque não conseguiam comprar um absorvente. Então, os dados são preocupantes. Impacta mesmo, né? O desempenho profissional. Para as meninas na escola, se você considerar um ciclo menstrual que dure 5 dias e ela deixar de ir durante todos os meses, você está falando de 60 dias. É 30% de ausência no período do ano escolar, num ano letivo. É um impacto muito grande, de fato prejudica que essas meninas possam estudar, que essas mulheres possam trabalhar e que progridam na carreira. É claro que quando você fala de ausência por tantos dias durante o ano letivo em função da menstruação, você está falando da rede pública de ensino. Seria muito perguntar, seria exagero perguntar por que o poder público não lida com essa demanda? Por que o poder público não deslancha políticas na direção
de atender a essa carência, né? Na verdade, esse é um problema que já está sendo observado pelos governos, e aí desde 2021 nós temos uma lei federal que trata desse tema, que foi regulamentada em 2023, justamente para garantir a doação tanto de absorventes quanto de itens de higiene para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. E esse programa, até março desse ano, já tinha atendido mais de 1,5 milhão de mulheres no Brasil. Você entende, então, que em termos práticos o programa é funcional? Sem dúvida, ele está atuando, está agindo para garantir que essas mulheres tenham acesso a esses itens. Ainda assim, a gente tem os números porque é uma iniciativa recente. Como foi regulamentado em 2023, a gente começou com a distribuição de fato em 2024. Então, é pouco tempo ainda para lidar com esse problema que atinge muitas mulheres. A expectativa é que, claro, com essas iniciativas, com essas políticas públicas, esse quadro melhore no futuro. E onde é que os fabricantes podem entrar numa parceria público-privada, se é que já não entraram, e se entrou algum fabricante, alguma marca, você pode falar para a gente sem problema. Eu, infelizmente, não conheço nenhuma iniciativa de uma marca em específico que trabalhe essa pauta, mas eles podem, sem dúvida, contribuir, por exemplo, com doações. Então, se eles puderem entrar como parceiros para fazerem doações em quantidade, já que conseguem destinar um número maior de absorventes, sem dúvida a gente vai conseguir alcançar mais meninas e mulheres. Então, é fundamental que a iniciativa privada também se envolva. Você entende que é preciso que haja campanhas também sendo traçadas no sentido de ir até esse industrial, a esse fabricante? É preciso que ele seja colocado dentro de uma centrífuga, seja sacudido? Ele precisa ser sensibilizado. De fato, ele precisa entender a gravidade do problema, entender esses números, entender o papel dele em enfrentar e lidar com esse problema, em como ele pode ser um agente de transformação nesse sentido. Então, de fato, ele precisa dessa sensibilização, sem dúvida. Você quantificou quantos absorventes uma mulher, seja ela uma trabalhadora, seja ela uma estudante, consomem em média por ano? Qual é o custo? Vocês fizeram algum levantamento? Qual é o custo disso? Não, eu confesso que essa conta eu não cheguei a fazer, mas quando a gente pensa em 11 mil unidades de absorvente durante a vida, com certeza a gente... Quanto custa em média um absorvente, Hoje, Gabriela? um pacote de um absorvente de uma qualidade melhor está numa faixa de R$12. Agora, veja bem, quem que me ajuda aqui? Que vem com 8 unidades de absorvente dentro dele. Tá, R$12. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta. Vou lhe ajudar. Vezes 11 mil. Vamos lá. R$12 vezes 11 mil. Lembrando que cada pacote de R$12 contém 8 unidades, Paulo. Deixa eu anotar aqui. Isso. Eu sou terrível para esquecer. Olha só, segundo a calculadora aqui, nós estamos falando de 132 mil. Menina! Em absorvente. R$132 mil. Então, realmente, olha, é um custo elevado. Se eu já estava entusiasta da campanha de vocês, eu passo a sê-lo ainda mais, porque são valores bem expressivos, exponenciais, principalmente se tratando, né, principalmente quando a gente olha para quem são as beneficiárias, quem são as favorecidas, que são pessoas mesmo de baixa renda, e você desembolsar R$132 mil por ano. Olha, é um carro. Um carro popular. Exatamente. Não é? Tem uma organização de São Paulo que fez um levantamento, né, para tentar cruzar esses dados, e ela apurou que uma mulher precisa trabalhar 4 anos e meio, mais ou menos, para conseguir custear sua quantidade de absorventes que ela usa durante a vida. Quantos vocês são na Cicobi Coimbra? Nós somos hoje, ao todo, se contar a nossa rede de colaboradores, cerca de 32 pessoas. 32 pessoas. E aí, como é que funciona essa rede? Certamente a gente está com a pessoa que é a responsável pela difusão, pela divulgação, assessora de imprensa.
a comunicadora, relações públicas? Na verdade, eu sou coordenadora do Comitê Mulheres e sou conselheira de administração. E aí a gente tem um quadro de conselheiros de administração, de conselheiros fiscais e dos nossos colaboradores mesmo, que fazem parte ali da rotina do dia a dia da nossa agência. Então, você está aqui, mas poderia, por exemplo, estar lá recebendo os doadores. Isso mesmo. A agência fica funcionando, né, no horário bancário, de 9 às 16, e é ponto de coleta. Então, a qualquer momento, a pessoa pode se dirigir lá, que vai ter a nossa equipe e vai poder receber a doação. Vocês não enfrentam nenhuma resistência, porque a gente sabe, infelizmente, em razão de tantos golpes, né? Tem muita gente usando as redes sociais para praticar estelionato. Exato. Né? E aí, de que forma vocês conseguem fugir desse respingo, né? Porque acaba respingando em ONGs, em instituições e em pessoas que não são pessoas de má fé, não são instituições fraudulentas, não são organizações criminosas. Ao contrário, querem fazer o bem como a Cicobi Coimpa está fazendo. Entretanto, o olhar, muitas vezes, genérico, o olhar sem critério, pode trazer todo mundo para o mesmo balaio, né? Como é que vocês enfrentam isso? Se é que enfrentaram? Tem alguma resistência? Tem algum problema? Na verdade, felizmente, a nossa instituição é uma instituição financeira que goza de muita credibilidade, até porque ela foi fundada inicialmente por membros do Ministério Público do Estado. Então, é uma instituição financeira que está sólida no mercado há mais de 30 anos, como eu disse, e isso nos ajuda a não enfrentar esse problema. Nós não recebemos doações em dinheiro, por exemplo. As doações são nos itens mesmo, no absorvente ou outros itens de higiene. Então, a gente recebe essas doações físicas na nossa sede. Isso garante transparência para quem quer colaborar conosco. Então, a gente não enfrenta. E o gerenciamento do tempo de vocês? Porque vocês têm vida própria, vocês têm outras atividades, vocês têm família, vocês têm vida social. Como é que vocês conseguem administrar isso? Perfeito. Com a campanha em pleno funcionamento. A nossa agência funciona de segunda a sexta-feira, no horário bancário. Então, nós temos um espaço, além do ponto de coleta, que fica físico lá na agência, a gente tem um espaço de armazenamento dessas doações. Então, ao final da semana, essas doações são retiradas da caixa, que fica lá exposta, para serem armazenadas, para que no momento oportuno a gente possa destinar todas essas doações para as instituições de confiança que vão repassar para as mulheres que de fato precisam. Que instituições? Você pode citar alguma? Claro. Hoje a gente já está pensando em trabalhar em parceria com algumas igrejas, já estamos nos alinhando, inclusive, com a Igreja da Sé, que já é uma parceira do Cicobi Coimpa historicamente. São vizinhas? Isso, somos vizinhas. E também com o MPE, que é uma iniciativa que tem aqui muito importante, que trabalha... na verdade, não é o Ministério Público do Estado nesse caso. Não, é um coletivo de mulheres que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente com pessoas em situação de rua. Então, também é um campo de destinação. E, além disso, o Tribunal de Justiça está promovendo uma campanha parecida, nós também somos parceiros, e então a ideia é que no futuro a gente consiga unir todas essas doações para que cheguem quem realmente precisa. E em casa, reação da família, como é que vocês lidam? Como é que vocês lidam? Como é que a família lida com isso? Vocês encontram apoio? Com certeza, eles ficam entusiasmados como a gente, então contribuem também. Os nossos colaboradores se engajam, também fazem doações, nós, conselheiros e conselheiras, a família doa. Então é bem interessante ver essa mobilização toda. Você, por exemplo, mora em condomínio horizontal, vertical? Não, eu moro em casa. Moro em residência, a vizinhança, o entorno? Também contribui. Do lado nós temos um posto próximo, bem próximo, um posto de gasolina, então eles também participam, a gente divulga a campanha e todo mundo colabora. Cidade Velha? Na Pedreira, na verdade. Pedreira. Como é bom você... Veja, tem gente que torce nariz para vizinhos. Claro, existem vizinhos e vizinhos, né? E pelo que eu pude perceber aqui, da Gabriele Maués, ela tem uma vizinhança saudável, uma vizinhança que se junta, uma vizinhança que engaja, que participa de um movimento desses, é a vizinhança que todo mundo quer. Agora, quando você tem vizinho que só se preocupa em fofocar, em falar mal da vida alheia,
Ah, não, para lá. Esse tipo de vizinha eu não quero. E a gente tem uma vizinhança bem interessante no Cicobi Coimpa, ali na Cidade Velha. É uma comunidade que é bem engajada, que é nossa associada, na sua maioria, e que participa bastante dessas nossas ações. Então, a gente tem uma interação ali bem forte, bem importante ali na Cidade Velha. Você pode falar, quem são. A própria Igreja São Diogo também, que está ali do lado, São João, que está ali do lado. São João, que fica quase do lado. Isso, que é vizinha praticamente da nossa agência. Vocês funcionam ali onde era o Cinema Guarani, não? Não, na verdade a gente funciona bem pertinho do Fórum Cível de Belém, ali do lado da igreja de São João. Da Cidade Olha, Velha. então eu morava ali atrás da igreja de São João Batista. É mesmo? E aí perto da Sé. E aí, então, a gente tem uma interação muito boa com a igreja, com o fórum, com o próprio Ministério Público, Defensoria, que ficam todos ali perto, com esses órgãos todos. Afinal, como eu disse, a cooperativa foi fundada inicialmente por membros do Ministério Público, então tem essa interação muito forte. E a gente tem uma parceria com a Igreja da Sé, com o Batalhão Comunitário de Polícia, que é uma iniciativa que você conhece, né? Uma iniciativa do bairro. Então, a gente consegue ter essa congregação com a nossa vizinhança, o que é muito importante para nós, porque é um dos interesses da cooperativa, é fazer parte também da comunidade e estimular o desenvolvimento. E aquela área ali é uma área portuária, né? Tem Jarumã, tem Arapari e tem lojas especializadas em material náutico. Isso. Também em motosserras. Esse pessoal, como é que tem como chegar nesse pessoal para que se tenha mais musculatura, mais robustez a campanha, Gabriel? Perfeito. A gente está dialogando com essas pessoas, porque o nosso objetivo, como eu disse, é sensibilizar, assim, para que todos se engajem, para que a gente consiga, de repente, fazer essa corrente por todo o bairro. Não só na agência, mas por todo o bairro da Cidade Velha, que sem dúvida vai ser muito melhor, o resultado vai ser bem mais interessante. Você entende que período do Sírio, né? As pessoas, elas é o Natal do paraense, como a gente costuma dizer, né? As pessoas, elas ficam muito mais generosas, muito mais flexíveis. Você entende que essa atmosfera de Sírio, a gente vai estar vivendo, claro, além do Sírio, a COP30, né? A Conferência das Partes, a situação climática, fazendo com que Belém seja o epicentro desse assunto para o mundo inteiro. Você entende que esses eventos, esses acontecimentos, eles podem somatizar, podem agregar mais para a campanha de vocês? Sem dúvida. Eu penso que é um cenário que favorece essa iniciativa, favorece essa campanha, porque a gente fala de sustentabilidade. Sustentabilidade, a gente só relaciona com o meio ambiente, mas tem a ver também com a sociedade. Tem a ver com nós termos uma sociedade que vive de forma mais digna. Então, propiciar esse acesso para meninas e mulheres nesse cenário, sem dúvida, fica mais intenso, a gente tem mais adesão, a gente tem uma mobilização maior, tem as pessoas tocadas pelo Sírio, pela questão da fé, né, pela questão da força, mesmo as pessoas não religiosas, pela força que o Sírio de Nazaré tem. Então, isso, sem dúvida, chega muito mais nas pessoas e faz com que elas colaborem e participem mais. Então, para outubro, a gente espera ter um aumento aí de doações. O Sírio, ele sensibiliza mesmo. Veja, tem aquela igreja ali perto do Manuel Pinto da Silva, que é uma igreja da Assembleia de Deus, salvo engano. E aquela igreja, tradicionalmente, ela disponibiliza para os romeiros, ali na passagem da procissão, centenas e centenas de garrafas, se não milhares de garrafas de água mineral. Então, eu creio mesmo que, independentemente da religião que você professe, que você sinta esse chamado no seu coração de ajudar essas meninas, essas mulheres que serão beneficiadas dessa campanha. Vocês têm uma estimativa de quantas meninas e mulheres vocês vão conseguir atender, Gabriela? Ainda não. Justamente a nossa ideia é que a campanha dure mais tempo, fique mais meses, para que a gente possa chegar em mais pessoas. Então, a gente ainda está computando e, como eu disse, esperamos que agora em outubro a gente tenha um aumento de doações, para que no final, né, quando a gente possa reunir tudo, a gente possa chegar mesmo em mais pessoas. Vocês sempre usam esse período do ano? Também esse período do ano. Tipo de campanha? Geralmente no segundo semestre. Você participou da campanha passada? Sim, eu já estava no Conselho de Administração, a gente já tinha o comitê e a gente fez, na época, uma parceria com o Tribunal de Justiça. Então, a gente fez uma grande doação de mais de 3 mil pacotes de absorvente. Era isso que você queria saber. Exatamente. Doamos mais de 3 mil. 3 mil pacotes é proporcional a quantas beneficiárias? A gente precisa pensar, na verdade, que elas vão receber 2, 3 pacotes cada uma. Então, teria que fazer uma matemáticazinha aí para chegar em quantas... Quantos pacotes cada beneficiária
cada favorecida pode recolher, pode receber, hein, Gabriela? Na verdade, isso depende da instituição que vai receber a doação, né? Nós não vamos fazer a doação diretamente, nós vamos repassar para instituições que já trabalham com meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade, que já são reconhecidas, que são de confiança, têm credibilidade aqui na sociedade paraense, para que elas possam repassar. E aí, normalmente, eles fazem, né, uma organização ali conforme o número de meninas e mulheres que eles atendem, mas pelo menos podendo receber uns 3 pacotes, porque um pacote a gente está falando praticamente de só um ciclo menstrual, às vezes nem dá para um ciclo. Então, se for uma doação menor do que isso, acaba não sendo útil também, efetivo. E essas pessoas de vulnerabilidade social, elas devem fazer o quê? Como é que elas devem agir para terem acesso a esses pacotes pacotes de absorventes? Há, como eu disse, a política pública nesse sentido. Então, hoje, um caminho é se cadastrar nos programas para ter acesso. Nas escolas públicas já existe esse formato, então nós temos uma lei estadual nesse sentido também, e é feita essa doação aqui. E para iniciativas como a da cooperativa, é importante que elas estejam em contato com instituições e coletivos que trabalham essa pauta para que elas possam ser beneficiadas. O que mais te emociona nesse processo todo? Sem dúvida, poder pensar a dignidade dessas meninas e mulheres, porque é uma questão tão natural, e se a gente parar para pensar que acaba sendo um problema para muitas meninas e mulheres que não conseguem trabalhar, não conseguem ir para a escola, poder promover essa dignidade para que elas levem uma vida mais segura, mais confortável, inclusive em termos de saúde, sem dúvida emociona. Para finalizar, como é que você enxerga o futuro da pauta de dignidade menstrual no Brasil e o papel das cooperativas nesse processo? Perfeito. Quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala, como eu disse, também de interesse pela comunidade. E somado às políticas públicas que começaram a aparecer nos últimos anos, são recentes ainda, mas dão visibilidade ao problema, eu entendo que a gente tem uma perspectiva muito positiva para o futuro, para que mais meninas e mulheres possam, de fato, acessar esses itens, não passem por esses problemas de não ter água em casa. Há pouco estávamos falando disso, por exemplo, no Cumbu, e existe a discussão já para possibilitar isso. Então, isso facilita também, isso também é um acesso sobre dignidade menstrual. Então, eu penso que o futuro ele tem uma perspectiva assim, muito favorável para esse tema, porque primeiro a gente precisa começar a falar dele, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Você entende que por sermos uma cidade de recursos, eu diria, parcos na questão do saneamento, isso também contribui para esse quadro social terrível? Sem dúvida. Esse levantamento do Unicef, que é nacional, mostra que muitas meninas nas escolas não têm acesso à água ou mesmo a outros itens de higiene. Então, é um problema, de fato, que acaba afetando, já que se você não tem água encanada em casa, como é que você vai fazer a troca adequada do absorvente, tomar banho, se higienizar adequadamente, o que acaba afetando essas situações de eventuais doenças, infecções que possam advir aí da não utilização adequada do absorvente ou até mesmo de utilizar outros materiais que não são recomendados. Qual a classe econômica que mais ajuda? Tem como fazer esse extrato? Quem ajuda mais nesse tipo de campanha? É a classe média-baixa, média-alta ou a classe elitizada? Olhando para a realidade da cooperativa em si, nós vemos a classe média, de modo geral, tanto baixa quanto alta, participando mais. Está ali mais no dia a dia da agência e acaba se sensibilizando e contribuindo mais e fazendo mais doações. Tá certo. Gabriele Maués, da Cicobi Coimpa, com a pauta da dignidade menstrual, campanha que começou em agosto, vai se estender até novembro e que a gente espera possa atender a todas as expectativas. A nossa aqui, enquanto formadores de opinião, enquanto comunicadores que têm essa visão holística social. Muito obrigado. Fica só a gratidão, parabéns. Obrigada pelo espaço para a gente poder divulgar ainda mais a nossa campanha e chegar em mais pessoas. O Grupo Marajoara estará sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Nada. Seu nome, eu nem perguntei o teu... Hein?